Mas enquanto filhos da luz, cristãos, alcançados pela graça de Cristo, nós precisamos viver a verdade. Mas o que é a verdade? De acordo com as Escrituras. Querido e querida, no grego a palavra verdade é a palavra aletheia. Repita comigo, aletheia. Sabe o que significa aletheia? Verdade, né? Mas ao mesmo tempo é preciso que nós entendamos o seguinte: a é a negação, igual a palavra anarquia. A é a negação de leté. O que é leté? É o velamento, é colocar um véu, é esconder. Então escuta, aletheia significa tirar o véu, mostrar aquilo que estava oculto. Quando Jesus diz, eu sou a verdade, nós entendemos da teologia de João, aquilo que ele próprio vai dizer em outros momentos: quem me vê, vê o Pai. Ou seja, Jesus é o desvelamento do Pai. Nós vemos o Pai em Jesus. Aquilo que estava velado, aquilo que estava escondido, agora está à mostra. Portanto, a verdade é tirar o véu, tirar as máscaras. Portanto, entre nós cristãos carismáticos que estamos aqui nessa realidade, não pode haver escondimento, não pode haver máscara, não pode haver. Não pode existir fingimento, nem fingimento de você para com Deus, nem fingimento de você para com você mesmo, nem fingimento teu em relação ao teu irmão. É desvelamento, é mostrar as coisas. Isso significa que muitas vezes, porque nós deixamos de falar a verdade. Agora escute, falar a verdade não é ser cavalo com o irmão não, hein? Só cuidado com isso. Mas vamos voltar, porque tem gente que acha que é isso, né? Agora eu tenho que ser verdadeiro, então eu vou apontar dedo na cara de todo mundo. Cuidado, não é isso que Jesus ensina, nem o que Paulo está falando. O que Paulo está dizendo é: não podemos deixar de falar a verdade aos irmãos com caridade, com jeito, com maneira, porque senão corremos o risco de nós, ao escondermos, cairmos na fofoca. Lá no meu grupo de oração tinha um rapaz. O apelido dele no bairro, ele era traficante e ladrão. Ele tinha deixado essa vida, entrou lá no grupo de oração. O apelido dele era de riba. Eu não sei porque que era de riba, não sei porque ele era da parte de cima, mas lá de riba. Não, era alguma coisa assim. Só que o de riba, ele vivia uma situação, gente, extrema de pobreza. Aí o de riba participou do grupo de oração, teve uma vida transformada, impactada, virou ministro extraordinário da Sagrada Comunhão na paróquia, tudo aquilo, uma vida cristã maravilhosa. Só que chegou um momento em que o de riba, ele começou a exalar odores ruins. Ele começou a feder, para falar o português claro. E o apelido de riba virou derruba. Quando ele chegava, ele derrubava o povo. Então chegou o derruba. Eu lembro até hoje, irmãos. O de riba vinha abraçar, o pessoal desfazia a roda. O de riba ia entregar a Eucaristia, o povo repousava no Espírito assim. O que acontece? Todo mundo da paróquia falava, vivendo a mentira em relação ao de riba. Ele vinha,
todo feliz, todo alegre, e o povo falando mal de costas. Isso, graças a Deus, não acontece no seu grupo de oração. Só lá no meu que acontecia isso. Aí sabe o que aconteceu? Chamamos o de riba. O de riba, você está exalando maus odores. Aí ele, não estou entendendo. Eu falei, você está fedido de riba. Falamos na lata. Ele olhou para nós e disse: muito obrigado pela palavra de verdade que vocês estão falando sobre mim. Deixa eu explicar para vocês. Eu não tenho dinheiro para comprar shampoo, eu não tenho dinheiro para comprar sabonete, eu não tenho dinheiro para comprar pasta de dente, eu não tenho dinheiro para pagar a conta de água que na minha casa está cortada há meses. Eu tenho tomado banho somente a cada tantos dias. E nós falando mal do de riba. Você está entendendo? Na tua casa não pode haver mentiras. Na tua vida não pode haver máscaras, mentiras. No teu grupo de oração não pode haver mentiras. Com caridade e amor, oferte a verdade, porque é a verdade que vai libertar. Então, em nome de Jesus, renovação, viva como filho da luz no fruto da verdade. Aí Paulo continua, depois que ele fala desses frutos do versículo 9, ele continua assim, ou seja, como vivermos esses frutos, bondade, justiça e verdade, versículo 10, provando sempre o que é agradável ao Senhor. O verbo usado aqui na língua grega, é um verbo muito interessante, dokimazó, significa provar num sentido de discernir. Ei, renovação, me escuta aqui. Para viver os frutos de filhos da luz, é preciso discernirmos na realidade aquilo que é agradável ao Senhor. É preciso examinar, discernir a realidade. Queridos e queridas, nesse sentido, o Espírito Santo nos convoca a partir dessa palavra hoje, a sermos um povo de discernimento, que tenha a capacidade de analisar a realidade para encontrar aí a vontade de Deus, encontrar aí aquilo que é agradável ao Senhor. Mas sabe o que acontece conosco nos tempos atuais? Nós vamos vivendo vida, nós vamos empurrando-a com a barriga, sem parar para analisar a vontade de Deus diante das coisas, diante do século, diante das coisas que nos circundam. Nós precisamos ser um povo de discernimento. Pode aplaudir se você quiser. Olhar a realidade e encontrar o que é vontade de Deus ou não é. A gente precisa viver esse esmero nessa realidade. A gente precisa se treinar nessa realidade. Discernir sempre, diz o apóstolo, o que é agradável ao Senhor. É fazer um exame cuidadoso das coisas. Aí no versículo 11, 12, 13, Paulo continua: não sejam cúmplices das obras infrutíferas das trevas, porém reprovai-as. Aí, escuta,
Eu quero falar com muito cuidado essa explicação. Na Bíblia Ave Maria, a tradução desse versículo gera alguns problemas de interpretação e depois de prática. Por quê? Porque quando nós lemos no texto grego, não aparece o advérbio. João Cláudio, o que é o advérbio? É o que ajuda a explicar melhor o verbo, qualifica o verbo. No texto grego não aparece o advérbio abertamente. Vou repetir. Na Bíblia Ave Maria está: condenai-as abertamente. O abertamente não está no grego. Tanto é que se você olhar outras traduções, logo você vai ver que não vai aparecer o abertamente na ampla maioria delas, porque não há essa palavra no grego. Professor, o que você está querendo dizer? Duas coisas. Primeiro, Paulo está nos ensinando que não podemos ter cumplicidade com as obras das trevas, devemos reprová-las. Agora, o verbo reprovar, que está aqui na língua grega, é o verbo elenrete, e esse verbo elenrete, ele tem o sentido de apresentar razões, argumentos plausíveis, para que aquele que está no engano, saia do engano. 2. Muita gente interpretou esse texto abertamente, pensando na seguinte realidade, e você, Renovação Carismática Católica, tome cuidado com isso. Miguel, eu não concordo com você, vamos supor. Então o que eu vou fazer? Eu tenho que falar abertamente. Eu vou pegar o meu celular lá dentro do meu quarto e vou descer o chicote no Miguel, porque tem que condenar abertamente. Ei, não é isso que Paulo está falando, pelo amor de Deus. Tem muito cristão carismático que está abrindo câmera dentro do quarto, jogando podre no ventilador e achando que está cumprindo o evangelho. Você pode estar rasgando mais o corpo de Cristo. Tenha zelo pela igreja, tenha zelo pela igreja. Cuidado com isso. Então, Paulo falou, então eu vou ligar a câmera agora, eu vou falar mal dos bispos, eu vou falar mal dos padres, eu vou falar mal daquele sei lá o quê, eu vou falar mal, meu irmão, cuidado! Apresentar argumentos plausíveis para expor aquilo que está errado, isso é bom, isso é louvável, isso é maravilhoso, mas cuidado para você não expor, de modo a destruir mais do que construir. Fazem isso a partir desse texto aqui, só que não leem no grego, né? Aí escorregou. Aí Paulo continua. No versículo 14, ele vai dizer: pois é luz tudo que é manifesto. Aí é que vem a palavra que nos norteia. Escuta! É agora! Diante desse contexto que Paulo está falando de santidade de vida, número 1, de imitar a Deus, número 2, de deixar de lado a imoralidade para viver como filho da luz, porque éramos trevas, agora somos luz. Dentro desse contexto,
Paulo então vai dizer, e é por isso que se diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, que Cristo te iluminará. Ou seja, Paulo está falando para gente de caminhada, Paulo está falando para gente que foi alcançada e abriu o coração para a graça de Deus. Paulo está falando para cristãos ativos dentro da comunidade. Isso significa: saiam do pecado, saiam da morte, desperta desse sono, sai da vida velha, entra na vida nova. É isso que Paulo está falando, irmão. Aí eu vou só abrir um parêntese. Paulo não está falando de gente desanimada, Paulo não está falando de quem está cabisbaixo, Paulo não está falando nada disso. Paulo está falando: sai do pecado, rapaz. É isso que Paulo está falando. Desperta desse sono que você está. Sai dessa realidade na qual você se encontra. Paulo está dizendo: não dá mais para viver a vida em Cristo dormindo no pecado. Não, desperta para a vida de santidade, desperta para a vida de santidade, desperta para a vida de santidade. Sejam santos, deem testemunho, porque vocês já não são mais trevas, agora vocês são luz, e luz do Senhor. Brilhem luzes nas trevas desse mundo. Sejamos testemunhos para a humanidade. É isso que Paulo está falando. Aí, queridos, é maravilhoso que Paulo continua. Não vai dar tempo da gente falar tudo aqui, mas eu vou dizer para vocês algo maravilhoso. Paulo, dentro desse contexto, ele continua sua argumentação de exortação para sairmos da treva, para sairmos do pecado, para vivermos como filhos da luz. Paulo continua dando ordens. Uma delas: examinai cuidadosamente o vosso proceder, não sejam tolos, sejam sábios. Depois Paulo continua, tirando proveito do período presente. Isso é maravilhoso, não dá tempo de falar. Depois Paulo, no versículo 17 diz: não sejais insensatos, procurai a vontade do Senhor. Depois no versículo 18 ele dá ordem: não vos embriagueis com vinho, que é porta para a devassidão. Aí ele dá uma ordem: buscai o Espírito Santo de Deus, se embriaguem do Espírito Santo de Deus. É como que se Paulo aqui tivesse fazendo no final da argumentação o seguinte: para viver isso, para viver essa imitação a Deus, para viver essa santidade de vida na sua sexualidade, na sua vida como um todo, para dar fruto da luz, se embriaguem do Espírito Santo, se embriaguem do Espírito Santo. Qual é a atividade do Espírito? Preponderantemente, está no seu próprio nome, é santificar. Quanto mais eu beber do Espírito de verdade, quanto mais de verdade eu mergulhar no Espírito, quanto mais de verdade eu for batizado no Espírito, mais santidade, mais entrega, mais sacrifício, mais testemunho, mais luz. Nós precisamos de um batismo do Espírito Santo para agitar o Paraná. Nós precisamos de uma embriaguez do Espírito Santo para agitar esse país. Eu vou dizer para você: eu não vou fazer parte da geração que vai perder o Brasil católico. Eu não vou fazer parte da geração que vai ver a Igreja Católica diminuir. Você vai. Quem é católico, apostólico, romano, levanta a mão e diga eu. Quem é filho da luz, levanta a mão e diga eu. Quem quer batismo do Espírito Santo, levanta a mão e diga eu. E quem vai continuar vendo o Brasil o maior país católico do mundo, levanta agora, em nome de Jesus. Pega teus braços e repita: Senhor,
Eu quero te imitar. Eu quero te imitar. Porque eu sou luz. Eu quero viver a luz. Eu quero viver a santidade. Eu quero viver a justiça, a bondade. Eu quero viver de acordo com o teu querer. Por isso vem, Espírito Santo. Vem, Espírito